Já passámos metade do nosso estudo do Evangelho de João e esta semana tínhamos mais 2 capítulos para ler, para analisar, para estudar. Não sei se tiveram a sensação, não é, esta semana um pouco mais leve, para quem já está familiarizado com as histórias de Jesus. As 2 cenas principais que tínhamos a acontecer aqui são conhecidas. E somos desafiadas, não é? Constantemente no Evangelho a voltarmos a ver mesmo todas as cenas que nos parecem mais familiares. E temos visto que ao longo de todo o Evangelho Jesus usa analogias. Ele fala uma linguagem que é familiar ao povo para se apresentar. E desta vez, esta semana, ele apresenta-se como o pastor das ovelhas. Ele é o bom pastor. Começa logo no início do capítulo 10 e ele faz o contraste que ele é o verdadeiro e bom pastor e há falsos pastores. Nesta altura, nas regiões da Palestina, cada aldeia tinha um curral onde as ovelhas eram guardadas durante a noite. Então os pastores apacentavam os rebanhos nos campos durante o dia, andavam com elas e à noite conduziam-nos para este curral, para este aprisco. E aí, nesse aprisco, as ovelhas ficavam ao cuidado de poderia ser um outro pastor ou um guarda contratado. Basicamente tinha que ficar alguém para vigiar durante a noite. Mas só os pastores, os donos dessas ovelhas, podiam entrar neste aprisco. E por isso é que é feita a referência, não é? Quem não entrava pela porta era porque tinha a intenção de roubar, era um ladrão ou um salteador. O porteiro, este guarda, era suposto que não deixasse entrar estranhos, não é? Então, para que os estranhos entrassem e para poderem roubar as ovelhas, eles tinham que trepar um muro, tinham que ir por outro lugar que não a porta. E Jesus, ao continuar com esta figura linguística, ele desenvolve a ideia e diz que as ovelhas ouvem a sua voz quando ele as chama para fora, não é? O pastor entrega as ovelhas para ficarem a descansar naquele curral e quando o pastor chega, ele chama as suas ovelhas e elas vêm. Elas conhecem a sua voz e dá até um pormenor. Ele chama as ovelhas pelo seu nome, porque elas são suas. É uma coisa interessante, não é? Não sei se já conheceram pastores de ovelhas na minha família, do lado da minha mãe. Minha mãe cresceu numa região em Portugal, cuja profissão dos meus bisavós e dos meus avós e até dos meus tios era serem pastores de ovelhas e cabras. E uma coisa muito comum é que, de facto, há uma relação especial que se cria entre o pastor e os seus animais, neste caso as ovelhas, e há ovelhas que têm nomes e que em pouco tempo o pastor percebe o seu tipo de comportamento, aquelas que se portam, que são mais, têm mais propensão para fugir ou para ser mais rebeldes e às vezes têm nomes, não é? Uma pode ser a arisca, a outra pode ser a princesa. Então é interessante porque diz que o próprio Jesus chama as suas ovelhas pelo nome. Nós temos cada um a nossa identidade, a nossa personalidade. Somos criados à imagem de Deus e Jesus é o nosso pastor, se querermos no seu nome, e ele chama-nos pelo nosso nome. Não somos apenas ovelhas, somos também as suas ovelhas. E vemos então neste relato que depois de chamar as suas ovelhas, o pastor leva-as para fora do aprisco, leva-as a pastar, e o que é que ele faz? Vai à frente delas. As ovelhas seguem-no. Era comum o pastor ir à frente do seu rebanho, prestar atenção a qualquer perigo que existiria, a certificar-se que o caminho por onde está a ir era seguro e transitável, e conduzia as ovelhas para se alimentarem nos pastos verdejantes que ele já tinha explorado. Já pensaram que o mesmo acontece na salvação? Nós estamos seguras em Cristo, com Ele podemos seguir, Ele certifica-se que o caminho é aquele pelo qual devemos seguir e nós podemos confiar na sua proteção, na sua orientação, na sua companhia. Jesus chama-nos e leva-nos para fora e conduz-nos àqueles pastos verdejantes e às águas tranquilas que o Salmo 23 nos falava, não é? É um salmo muito precioso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A razão pela qual as ovelhas seguem o pastor é porque conhecem a sua voz. E nós, as verdadeiras ovelhas do nosso pastor,
Reconhecemos a voz do nosso pastor? É que diz que as ovelhas reconhecem e não respondem se for outro pastor a chamar. Philip Keller, no seu livro A Shepherd Looks at the Good Shepherd and His Sheep, ele escreve assim: o relacionamento que se desenvolve rapidamente entre um pastor e as ovelhas que se encontram debaixo dos seus cuidados depende em grande parte do uso da voz do pastor. As ovelhas habituam-se rapidamente à voz particular do seu dono. Estão familiarizadas com o seu tom único, com o seu timbre. Conhecem os seus sons, inflexões peculiares. Conseguem distinguir esta voz da voz de qualquer outra pessoa. Se um estranho viesse para o meio deles, não reconheceriam nem responderiam à sua voz da mesma forma que responderiam à do pastor. Mesmo que alguém usasse as mesmas palavras, o mesmo tom, as mesmas frases que o seu dono, estas ovelhas não reagiriam da mesma forma. É o caso de se tornarem efetivamente condicionadas às nuances familiares e ao sotaque, ao timbre pessoal do chamamento do seu pastor. É bonito, não é? Quem é a voz que nós ouvimos? Onde é que nós podemos ouvir a voz de Jesus? Nós sabemos, não é? Na sua palavra. Ouvimos a sua voz através do alimento da palavra, a ponto de que as orientações do nosso pastor sejam claras para nós no nosso dia-a-dia. É isto mesmo que está a acontecer connosco? Estamos a conhecer mais de Deus, a ver a sua palavra revelada, a ir até Ele em oração no que não entendemos? Será que estamos realmente a seguir em frente seguras de que podemos obedecer ao nosso Senhor e confiar nele? É porque João conclui esta primeira comparação com uma nota. Jesus falava desta forma, mas eles não entendiam o que ele lhes dizia. Então isto é algo constante neste Evangelho. Jesus fala e não é entendido. Então Jesus diz novamente, usa a mesma expressão: em verdade vos digo. Lembrem-se do que já vimos antes. Sempre que surge esta repetição, significa que Jesus está a querer reforçar algo bastante importante. Ele quer que prestem atenção. Ele diz: todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aqui Jesus muda ligeiramente a analogia. Primeiro ele diz que ele é o pastor, aqui ele diz que ele é a porta das ovelhas. Este Jesus que se afirma como eu sou, usa de muitas ilustrações para se revelar. Já repararam? Ele já disse que é a água viva, o pão da vida, a luz do mundo. E ele agora não é só o bom pastor, como é a porta das ovelhas. Nós vimos no caderno de estudo esta ideia. Tínhamos o guarda, que poderia ser um pastor, que dormia na abertura do aprisco para guardar as ovelhas. Ninguém podia entrar ou sair se ele não deixasse. Na metáfora de Jesus, ele é a porta através da qual as ovelhas entram na segurança de Deus. É através dele que os pecadores perdidos podem aproximar-se do Pai e apropriar-se da salvação que ele dá. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Só Jesus é a fonte do conhecimento de Deus. Eu sou a porta. Se alguém entrar por esta porta, o que é que Jesus diz? Será salvo. As ovelhas de Cristo, entrando por esta porta para este aprisco, vão experimentar o amor, o perdão, a salvação de Deus. Vão entrar e sair livremente, tendo sempre acesso à bênção e à proteção de Deus. Encontrarão um pasto verdejante à medida que são alimentadas com a sua palavra. Em contraste com os falsos pastores ladrões, que tal como o seu pai, o diabo, vão para roubar, matar e destruir, Jesus vem para que possamos ter vida espiritual e eterna e tê-la abundantemente. Voltando à profissão do pastor, ser um pastor fiel implica a disposição de arriscar a sua própria vida para proteger as ovelhas. Havia inúmeros perigos, não é? Além dos ladrões que podiam entrar no aprisco,
havia animais selvagens, poderiam ser lobos, leões, ursos. Havia perigos constantes além do próprio caminho. Mas Jesus, o bom pastor, ele foi muito além de simplesmente estar disposto a arriscar a vida pelas ovelhas. Este pastor não só fica com elas o tempo todo, seja nos pastos, seja no aprisco durante a noite. O tempo todo. Ele deu a sua vida por nós e agora vive connosco o tempo todo. Não vos reconforta esta certeza de que o nosso Deus não dorme, Ele não se distrai e que nós podemos ser conduzidas, acompanhadas e dormir certas de que Ele nos guarda dos perigos? Para mim é tão bom pensar nessa segurança que encontro apenas e só no meu Salvador. Na pergunta 7 éramos convidadas a listar as promessas que o nosso bom pastor nos faz enquanto suas ovelhas. Se ouvimos a sua voz e o reconhecemos, seguimo-lo. Recebemos a vida eterna e temos a garantia de que nunca seremos perdidas pelo nosso pastor que nos guia e nos guarda. E além disso, nunca poderemos ser roubadas da sua mão. Ninguém nos pode levar. E depois acrescenta: tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso de as trazer também. E elas ouvirão a minha voz e tornar-se-ão um só rebanho, com um só pastor. Quem são estas ovelhas? São os gentios, que não pertenciam ao rebanho de Israel. Estes gentios de Jesus também ouvirão a sua voz, vão ser chamados para a salvação, e estes gentios, redimidos, juntamente com judeus, vão tornar-se um só rebanho com um só pastor. Bom, nesta época sugerir que judeus e gentios estariam unidos no só rebanho era um conceito assim bem revolucionário. Os judeus desprezavam os gentios e, por sua vez, os gentios desprezavam os judeus. Mesmo os crentes judeus estavam tão formatados nesta ideia de serem o povo escolhido que demoraram um tempo a aceitar os gentios como membros na igreja, e nós vemos isso nas cartas do Novo Testamento. Hoje nós sabemos que a verdadeira unidade entre judeus e gentios define a igreja, porque somos todos ovelhas que pertencem ao mesmo pastor. E é por causa deste plano maravilhoso de incluir gentios como nós na família de Jesus que nós podemos fazer parte. Eu não era do povo, não pertencia a este aprisco, mas por causa do plano redentor de Deus, sou sua filha. E quando Jesus diz isto, o que é que acontece novamente? Polémica, divisão. Muitos dizem: este homem tem demónios, ele é louco. E outros, por sua vez, diziam: não me parece que estas sejam palavras de um homem endemoninhado. E lembravam-se: um demónio não pode abrir os olhos a um cego. Havia a questão dos milagres. E, como sempre, os ensinamentos de Jesus criavam uma acesa controvérsia entre os que o ouviam e que, por causa dessas palavras, havia divisão. Uns queriam, outros não queriam. E naquele tempo, realizava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno, e Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Há quem refira que estar debaixo deste pórtico ajudava a abrigar-se do tempo mais inconstante. Nesta altura chovia muito. Os judeus reuniram-se então à volta dele e diziam-lhe: até quando vais nos deixar na expectativa? Se és o Cristo, se és o Messias, diz-nos abertamente. E Jesus diz pacientemente: eu já vos disse, e vocês não acreditam em mim? Sabem o que é que me fez lembrar esta resposta de Jesus? Fez-me lembrar o cego da semana passada, quando uma e outra vez lhe pediam para repetir a história. E o cego diz: mas eu já vos disse que eu era cego e agora vejo, e foi por causa daquele homem, vocês não me ouvem. E com Jesus é o mesmo. Quem não o quer ouvir, por mais que ouça a verdade, não a retém, não é transformado por ela. É esta a conclusão que podemos tirar. Claro, novamente, judeus voltam a pegar em pedras e querem apedrejá-lo. E Jesus diz: então, eu mostro-vos tantas boas obras que trago da parte do meu Pai e vocês vão-me apedrejar? E eles dizem: não é por causa desses milagres que tu fizeste, por causa dessas boas obras. Mas tu tens a ousadia de te fazer passar por Deus. Então esta passagem marca o fim da apresentação que João faz do ministério público de Jesus. Durante mais de 3 anos, Jesus tinha percorrido Israel, pregado o Evangelho, apelado ao arrependimento, tinha confrontado a hipocrisia, tinha instruído os seus discípulos,
tinha realizado inúmeros milagres, tudo para confirmar que ele era o Messias. Através das suas palavras e das suas obras, Jesus tinha demonstrado claramente a sua divindade e que ele era Deus. Esta nota aqui que João diz que era a altura da festa da dedicação é uma forma de preparar o terreno para o episódio que segue. Há um intervalo, provavelmente aproximadamente 2 meses, entre o versículo 21, que se dá na altura da festa dos tabernáculos, e o versículo 22. Alguns comentaristas pensam que Jesus deixou Jerusalém durante este período de 2 meses. Outros acreditam que ele permaneceu na vizinhança de Jerusalém, uma vez que o versículo 22 não diz que ele foi para Jerusalém. Mas qualquer um dos pontos de vista é apenas especulativo, porque nenhum dos evangelhos dizem onde Jesus esteve durante esses 2 meses. Vamos então avançar para o capítulo 11. Temos um episódio muito conhecido da vida de Jesus. A família de Maria, Marta e Lázaro era muito querida para ele. Se formos ao Evangelho de Lucas, como éramos desafiadas, vemos quando Jesus visitou a casa deles em Betânia. Jesus amava esta família. E Lázaro, o irmão de Maria e de Marta, ficou doente, e embora nós não saibamos a natureza desta doença, seria algo sério. Seria algo de risco de vida, para estas irmãs enviarem alguém a avisar que Jesus que ele não estava bem. E o que é que Jesus responde? Quando sabe que Lázaro está muito doente, ele diz que esta doença não servirá para a morte, mas para a glória de Deus. Não vos soa familiar também? Jesus diz algo semelhante no episódio do cego de nascença. Diz que aquela condição dele não era por causa do pecado dos seus pais, ele estar cego, mas que ele estava cego porque isso iria servir para as obras de Deus se manifestarem. Ao longo de todo o estudo nós temos visto como o tempo de Deus é planeado e nestes detalhes assim vemos também como nada acontece por acaso. Tudo serve para apontar para o nosso Senhor. A questão aqui é, estamos a ver o que Ele está a fazer? Mesmo em circunstâncias difíceis, dolorosas, períodos aparentemente silenciosos em que parece que não temos resposta, estamos a ver? Estamos a confiar? E é por causa disso que Jesus permanece ainda 2 dias na Galileia e isto parece estranho, tendo em conta que o amigo que ele tanto amava estava numa situação bem delicada. Jesus demora-se propositadamente e só depois decide ir em direção à Judeia. Os seus discípulos preocupam-se com o risco que ele corre ao voltar para lá, porque já o tinham tentado matar, mas Jesus não está preocupado. Mais uma vez sabemos que ele está seguro do seu lugar. Ele vai fazer aquilo que está planeado. Vai despertar Lázaro do seu sono. E quando Jesus se refere a este sono, ele está a falar de morte. Mas, mais uma vez, os seus discípulos não entendem o que ele diz. E acham que Lázaro está literalmente a dormir. Então, se ele está a dormir, significa que vai recuperar. Não há necessidade de Jesus ir para lá. E Jesus explica-se. Lázaro morreu. E não há problema com isso, pelo contrário. Isto até é bom para que vocês creiam em mim. Vamos lá ter com Lázaro. Quando Marta sabe que Jesus está a chegar à aldeia, ela vai ter com ele e Maria fica em casa. Se recordarem o que aconteceu antes, relatado em Lucas 10, Marta era aquela irmã proativa, não é? Sempre pronta, em movimento. Maria era a calma, a contemplativa. E segundo o costume judaico, os que sofriam a perda de um ente querido permaneciam em casa, sentados, enquanto os outros que estavam enlutados os consolavam. Maria estava no lugar onde era suposto estar. Mas Marta não vai ficar ali parada quando sabe que Jesus está a chegar. Ela sai de casa e vai ao encontro de Jesus, no seu caminho. E quando chega ao pé dele diz, Senhor, se tivesse estado aqui o meu irmão não tinha morrido. Ela lamenta que a mensagem de ajuda não tenha chegado a tempo de Jesus poder ajudá-los. Mas ainda assim há uma esperança que reside no seu íntimo. Mesmo agora eu sei que tudo o que pedires a Deus, Deus te dará. De alguma forma, Marta estava confiante que através de Jesus alguma coisa de bom poderia sair desta tragédia. E Jesus diz-lhe, o teu irmão vai ressuscitar. E ele queria dizer que Lázaro ia mesmo ressuscitar naquele instante, mas Marta não entendeu. Então, desafiando Marta a passar assim de uma
crença abstrata na ressurreição final, não é? Quando ela responde, diz: sim, sim, eu sei que um dia que ele vai ressuscitar. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Esta é a quinta das 7 afirmações de Jesus do eu sou no Evangelho de João. O Senhor Jesus, nesta parte, chama Marta a uma confiança pessoal nele, como o único que tem poder sobre a morte. E quando Jesus desafia Marta: crês nisto? Ele não estava a perguntar-lhe se ela acreditava que ele estava prestes a ressuscitar o seu irmão, se ela acreditava nisso. O Senhor Jesus está a chamá-la a acreditar pessoalmente que só Ele é a fonte do poder da ressurreição e da vida eterna. R.C. Lenski, no seu comentário, escreve: quando Jesus diz a Marta: crês nisto? Ele diz assim: acreditar nisto é acreditar no que ele diz de si mesmo e, portanto, acreditar nele. Uma coisa é ouvir, raciocinar e argumentar sobre isto. E outra coisa é acreditar, abraçar, confiar. Crer é receber, abraçar, desfrutar da realidade e do poder da palavra, com tudo o que nela existe de alegria, conforto, paz e esperança. A medida da nossa crença, embora não seja a medida da nossa posse, uma vez que a menor fé tem Jesus, a ressurreição e a vida completamente, é ainda a medida do nosso gozo de tudo isto. Por causa do seu infinito amor pela alma de Marta, Jesus aponta-lhe a única fonte de vida espiritual e bem-estar, que é Ele mesmo. Depois de ter afirmado a sua fé em Jesus, Marta vai-se embora e chama Maria, dizendo-lhe em segredo: o Mestre está aqui e chama por ti. Maria ainda estava em casa. E embora o texto não registre, é evidente que Jesus terá enviado Marta para ir buscar. E quando Maria ouve a mensagem da irmã, levanta-se rapidamente e vai ter com Jesus. Ele ainda não tinha entrado na aldeia, estava nos arredores, no lugar onde Marta o tinha encontrado. Mas esta partida apressada de Maria não escapa à atenção das pessoas que estavam com ela em casa e seguem-na. Provavelmente podem ter pensado que ela ia chorar junto ao túmulo, como era costume. Mas vemos mais uma vez o tempo de Deus e o plano de Deus a ser orquestrado nestas circunstâncias, de modo a que todos pudessem testemunhar o que vai acontecer. Maria, quando chega ao lugar, tira-se aos pés de Jesus e diz-lhe: ó Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não tinha morrido. As mesmas palavras de Marta. Esta cena deve ter sido de intensa tristeza, de dor. Maria estaria a chorar e os que a acompanhavam também estavam a chorar. De acordo com os costumes da época, esperava-se que até as famílias mais pobres pudessem contratar pelo menos 2 músicos que tocassem flauta e uma carpideira, uma mulher que chorasse. Como Maria, Marta e Lázaro eram família importante, é provável que tivessem ainda mais mulheres a chorar, para além de todos os outros que tinham vindo prestar homenagem e chorar também. E o que acontece? Ao observar estas cenas, Jesus chora. Os comentaristas dizem que as lágrimas de Jesus foram geradas não só pelo seu grande amor por Lázaro, como também pela sua dor pelos efeitos mortais do pecado neste mundo caído. O versículo 35, embora seja o mais curto da Bíblia, é rico em significado. Ele mostra a humanidade de Jesus. Ele chora. Então esta ordem de Jesus, tirai a pedra, deixa Marta assim num estado de pânico. O cadáver do irmão, depois de 4 dias, estaria a decompor-se, iria cheirar muito mal. Os judeus não embalsamavam, usavam aquelas especiarias aromáticas para disfarçar temporariamente o cheiro da decomposição. Mas ao fim de 4 dias já não daria para disfarçar cheiro nenhum, já não era suposto abrir. Marta terá pensado que Jesus queria despedir-se do corpo do seu amigo e ficou horrorizada com a ideia do corpo do seu irmão em estado de decomposição. Na verdade, na sua mente, na mente das presentes de Marta e de Maria, era demasiado tarde para Jesus fazer alguma coisa. Na verdade, ele não tinha chegado a tempo. E Jesus diz: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Jesus desafia Marta a deixar de se preocupar com o corpo do irmão e olhar para ele. Ele promete-lhe que se ela acreditar, verá a glória de Deus. Então eles removeram a pedra. Jesus faz uma oração
e diz: Lázaro, sai para fora. E o que acontece? Lázaro, o homem que tinha morrido, saiu com as mãos e os pés atados com panos e o rosto envolto num pano. Imaginem esta cena. Os espectadores olharem com espanto a aparição de um homem atado com panos, com o rosto tapado, à porta do túmulo. É possível imaginar que ele, ao estar todo atado, iria caminhar desajeitadamente. E há quem diga que é provável que alguns destes espectadores tenham fugido em pânico, assustados com esta figura. E depois do milagre, Jesus dá uma ordem prática: desamarrem Lázaro, deixem-no ir. É interessante pensar nesta instrução. Claro que Lázaro, estando vivo, iria desamarrar-se, não acham? Mas Leon Morris, no seu comentário, assinala que este tipo de detalhes remetem para o cuidado de Jesus. Lembram-se do episódio da filha de Jairo, quando Jesus instrui no final para lhe dar algo para comer, depois de a ter ressuscitado? Está em Marcos 5. Leon Morris diz: Jesus nunca se deixou levar pela maravilha dos seus milagres a ponto de se esquecer das necessidades da pessoa. E com isto, João fecha a cena. Ele não descreve o reencontro choroso de Lázaro com as suas irmãs, não descreve as reações de espanto das pessoas da multidão. Podemos só imaginar. Também não relata, diz Lázaro após a ressurreição. Há um significado, porém, no facto de Jesus envolver os espectadores ao tocar e desembrulhar Lázaro. Gerald Borchardt diz assim: os próprios pranteadores que duvidavam de Jesus foram agentes na realização do milagre. Na sua participação, as carpideiras, estes homens, tornaram-se de facto parte do sinal e, por isso, foram testemunhas inegáveis do poder de Deus. Embora tenha sido um sinal milagroso que culminou no ministério de Jesus, a ressurreição de Lázaro poderia ser apenas uma pálida antecipação do que ainda estava por vir, diz D.A. Carson. Porquê? Porque pouco tempo depois o próprio Jesus ressuscitaria dos mortos. Lázaro ressuscitou com um corpo mortal e corruptível e ele um dia voltaria a morrer. Mas Jesus ressuscitou como o vencedor da morte. E por causa da sua ressurreição, todos os crentes, eu, tu, Lázaro, receberão um dia corpos glorificados e incorruptíveis. E é com esta lembrança que éramos conduzidas a finalizar esta semana com as palavras de Paulo na primeira carta aos Coríntios. Gosto tanto desta passagem. Diz assim: eu vos digo um mistério, nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão imperecíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível e o que é mortal se revista do que é imortal. Mas quando o que perece se revestir do que é imperecível e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita: a morte foi engolida pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Tenham uma boa semana com a lembrança de que a vitória que nós precisávamos já foi conquistada na cruz.